Hebreus capítulo 12, versículo 28. Aleluias, Jesus. Grandioso é o nosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Vou esperar todos os irmãos acharem para nós estarmos lendo juntos. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, Ele vai falar conosco de uma forma sobrenatural, de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Você crê nisso? Aleluias. Hebreus capítulo 12, versículo 28. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, está falando do reino dos céus, sejamos agradecidos e assim adoremos de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Sabe, quando nós falamos de Deus, não há como não falar do amor de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós sabemos que o amor a qual o Senhor Ele tem para a nossa vida supera todas as coisas. Mas o grande problema é que muitas pessoas esquecem que Deus também é um Deus de justiça. Muitas pessoas esquecem que Deus Ele é um Deus justo, que é um Deus de decência, um Deus de ordem, que Deus Ele é um Deus santo e não tolera o pecado. Deus Ele não aceita o pecado, mas Ele aceita o pecador quando o pecador se arrepende e abandona o seu pecado. Deus Ele nos aceita quando abandonamos aquilo que é errado na nossa vida. E aqui a palavra do Senhor está falando que nós devemos adorar a Deus de forma a qual seja aceitável ao Senhor. Ou seja, nem toda adoração é aceitável a Deus, nem toda a servidão é aceitável a Deus, nem toda oração é aceitável a Deus, nem todo mover em favor daquilo que Deus Ele quer, se for da forma a qual não estiver alinhada à vontade de Deus, se torna algo a qual não é aceitável ao Deus Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar sobre algo a qual muitas pessoas elas têm perdido no meio da caminhada. Porque muitas pessoas elas têm muitas vezes tratado Deus, o seu Pai que estás no céu, muitas vezes como tem tratado o seu Pai a qual está na terra. Ou muitas vezes tem tratado o teu Senhor como o seu irmão, a qual você convive todos os dias. E nós precisamos compreender que Deus, Ele é um Deus, a qual a palavra do Senhor diz que é um fogo consumidor. Deus, Ele tem poder para nos dar a vida, mas Deus, Ele também tem total poder para nos tirar a vida. Se nós tirarmos a vida de alguém, nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos assassinos, nós somos maus. Mas quando Deus Ele tira a vida de alguém, Deus Ele tem o total direito disso, porque foi Ele quem que nos fez, foi Ele quem que nos criou, e Ele quem que é o nosso dono. Ou seja, Deus Ele tem essa autoridade e esse poder para abençoar. Deus Ele tem autoridade, tem poder para fazer o que Ele quiser em nossas vidas, porque foi Ele, o Senhor, quem que nos criou, e é Ele quem que dá todas as coisas para a nossa vida. Sabe, muitas vezes eu vi pessoas pregando, mas essa pregação muitas vezes não foi aceita ao Senhor. Essa obra foi muitas vezes uma obra de palha, a qual quando passar pelo fogo não haverá galardão. Muitas pessoas por aí até louvam ao Senhor, mas é um louvor a qual não é aceitável ao Senhor. Muitas pessoas até fazem a obra, limpam a igreja, cuidam da portaria e fazem tantas as outras coisas, mas muitas vezes se tornam inaceitável ao Senhor, porque muitas vezes um dos princípios principais é quebrado, que é reverência e o temor ao Santo dos Santos, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Sabe, para entrar no lugar santo dos santos, antigamente o sacerdócio precisava se preparar um ano para poder entrar na presença do Santo dos Santos, pois se ele entrasse carregando algum pecado, ele era morto.
E muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus também é um Deus consumidor. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas. Muitas vezes nós esquecemos que nós estamos na palma dele, e que se ele nos largar, sobra nada de nós. Muitas vezes nós esquecemos que sem Deus nós nada podemos, nada conseguimos e nada somos. Muitas vezes nós rejeitamos a presença dele, que vale mais do que todas as outras coisas na nossa vida. Sabe, quando nós falamos sobre servir a Deus, nós precisamos ter um grande cuidado, porque muitas vezes nós deixamos de engrandecer a Deus e começamos a engrandecer ao homem. Muitas vezes nós vemos louvores que não adoram mais o Senhor nosso Deus, mas colocam o homem contra o centro de todas as coisas. Muitas vezes louvores que deixaram de ter temência, temor e reverência a Deus, e começou a colocar o valor sobre o homem. Sabe, e quando nós louvamos a Deus sem a reverência, sem a excelência a qual o Senhor merece, o nosso se torna inválido o nosso louvor, se torna sem valor nenhum para o Senhor, se torna algo que não agrada o coração dele. Da mesma forma, a nossa oferta, quando nós ofertamos ao Senhor, se nós não tivermos reverência, excelência em fazer isso, a nossa oferta se torna sem valor. Se nós fazermos a obra do Senhor sem excelência, sem temor ao Senhor, se nós não fizermos como para Ele, mas sim como para os homens, se torna tudo inútil, se torna tudo sem valor. Sabe, se você estiver ali na portaria, se você estiver na mídia, se você estiver varrendo a igreja, se você estiver aqui em cima do altar e não estiver excelência para com o seu Deus, se não for feito com temor para com o seu Deus, com respeito para com o nome dele, isso tudo vai se tornar em vão. Isso tudo não vai gerar um galardão para a sua vida. E nós precisamos compreender que Deus, Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação, de todo engrandecimento, que Deus, Ele é Rei dos reis, Príncipe dos príncipes, Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre todas as coisas. Nós precisamos compreender e ver que Deus não é um homem, mas Deus, Ele é quem Ele é, e não há nada que possa descrever a grandeza de Deus. Eu posso até tentar dizer para você quem é Deus, o tamanho que é Deus, mas não existe palavras nesse mundo que possam descrever a grandeza e a majestade do nosso Senhor, e do poder a qual Ele tem. Sabe, Jeremias capítulo 10, versículo 7 diz assim: quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Não há ninguém comparável a ti. Sabe aquele louvor que diz assim: o que eu farei e o que eu direi quando Ele vem? Agora você vai compreender um pouquinho o quanto muitas vezes nós negligenciamos a presença dEle. Imagine vir alguém aqui agora muito importante, talvez um famoso, talvez alguém a qual você gosta, talvez até mesmo um homem de Deus. Você vai tratar essa pessoa com muito respeito, com muita reverência. Você vai cuidar com o que você vai falar, para não falar algo que não se deve falar. Mas e quando a presença de Jesus vem, o que você faz? Será que nós tratamos a presença dEle com a mesma reverência, com a mesma honra, com o mesmo respeito? Sabe, Gálatas vai dizer assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus,
porque a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Sabe, a gente vê aí o mundo zombando de Jesus Cristo, a gente vê aí um mundo zombando de Deus, e você pode pensar assim: nada vai acontecer com eles. Há um grande engano, porque a perdição os espera, porque coisas terríveis os esperam, porque ninguém pode zombar de Deus, porque Deus, Ele é um fogo consumidor. Nós precisamos compreender que foi Deus quem que criou todas as coisas, até mesmo o inferno foi Deus quem que criou. Mas Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios, aqueles a qual rejeitaram ao Deus vivo. Mas o grande problema é que não vai ser só Satanás e os seus demônios que vão para lá, vão ir também todos aqueles o que servem a eles, porque eles zombaram de Deus, porque não honraram a Deus, porque não tiveram respeito para com Deus. E quando nós falamos de temor, nós falamos de algo que nós precisamos carregar no nosso coração, um temor muito grande de Deus. Temer a Deus não significa você ter medo de Deus. Quando nós falamos de temor, muitas pessoas pensam que temor é você ter medo a ponto de você fugir, de você querer não estar perto. Não está falando de um temor de você ter medo de Deus, mas de algo a qual você deve levar a Deus a sério, a qual você deve respeitá-lo por Ele ser Deus, a qual você deve respeitar a grandeza do Senhor Todo-Poderoso, obedecê-lo e ter reverência para com a presença dEle. Sabe, isso é muito sério, muito sério. Às vezes as pessoas estão tendo mais temor a demônios do que ao próprio Deus. Muitas vezes as pessoas estão temendo mais as coisas das trevas do que o próprio Deus Todo-Poderoso. E o grande erro é quando nós achamos que não vai acontecer nada. Deus, Ele é misericordioso, sim. Deus, Ele é longânimo, sim. Deus, Ele demora para se irar, mas um dia a justiça dEle cairá sobre as nossas vidas, se não nos arrependermos e não mudarmos de vida. Sabe, muitas vezes as pessoas já estão carregando os sinais de que perderam o temor a Deus e nem sequer perceberam. Sabe, quando se deixa de fazer a vontade de Deus e começamos a fazer a nossa própria vontade, já significa que perdemos o temor ao Senhor. Todas as vezes que eu deixar de fazer a vontade de Deus e começar a fazer as minhas vontades, eu já estou demonstrando que eu já não temo mais o Senhor, que eu já não tenho mais reverência com a presença dEle, que eu já não respeito mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, quando nós pegamos antigamente no tempo do reinado, quando uma pessoa ela falava mal do rei, se levantava contra o rei, ela era morta. E as pessoas respeitavam o rei, as pessoas obedeciam o rei, as pessoas se tornavam escravas dele. As pessoas, para entrar diante da presença do rei, tinham que entrar inclinadas, muitas vezes ajoelhadas, com o rosto no chão, e não podiam nem olhar para a face do rei, senão podiam ser mortas. Mas e quando nós falamos de um Deus vivo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, qual é o tamanho da nossa reverência diante da presença dEle? Qual é o tamanho do nosso temor diante da presença dEle? Porque os homens até podem nos matar, podem até tirar a nossa vida, mas Deus tanto pode matar como Ele pode jogar no inferno. Ou seja, o poder do Senhor sobre a nossa vida é muito maior do que o poder dos homens. Os homens podem até tentar, mas se Deus não permitir, ninguém toca na sua vida.
Os feiticeiros, os macumbeiros, os bandidos, os assaltantes, seja quem for, podem até tentar contra a tua vida, mas se Deus não permitir tocar, ninguém toca sobre você, porque é Ele quem que tem poder sobre nós, é Ele quem que tem o controle de todas as coisas. E muitas vezes nós falhamos, porque muitas vezes nós tememos mais ao inimigo do que a Deus, porque muitas vezes nós respeitamos mais o inimigo por medo do que aquele que tem poder sobre o inimigo. Sabe, os filhos de Eli, eles eram jovens a qual eles cresceram na igreja, e conforme eles foram crescendo, eles foram perdendo o temor do Senhor, porque talvez eles foram se acostumando com os milagres, talvez eles foram se acostumando com as manifestações da presença do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, e eles eram responsáveis pelos holocaustos, eles eram responsáveis pelas ofertas, e ali havia uma panela onde eles cozinhavam a carne que era oferecida ao Senhor, e era necessário que eles colocassem o garfo, enfiassem o garfo lá dentro, e a carne a qual saía, eles deviam se alimentar daquilo, mas eles perderam o respeito pelas ofertas que eram dadas ao Senhor, e eles escolhiam as melhores carnes para eles, cometiam imoralidades diante do templo, eles perderam o temor para o Senhor, e o resultado disso é que os dois foram mortos, e Eli também no mesmo dia, porque não temeram ao Senhor. Eles foram mortos porque não tiveram reverência ao Senhor, e a sua descendência foi amaldiçoada, porque desonraram a Deus com as ofertas. Compreenda isso, quando nós fazemos de qualquer forma, isso demonstra que nós não tememos a Deus, e Deus, Ele não aceita as coisas de qualquer forma. Quando nós fazemos um ministério de qualquer forma, isso demonstra que nós não estamos temendo a Deus. Então, se nós não estamos temendo, nós não vamos ser aceitos por Ele. Sabe, aqueles jovens, eles tinham um ministério sacerdotal, mas por não honrar a Deus, por não honrar as ofertas, por não honrar aquilo que estava no templo, por não respeitar, eles não foram aceitos pelo Senhor. Nós precisamos levar o nosso ministério a sério, nós precisamos fazer as coisas com temor diante do Senhor, com reverência, com respeito diante do Senhor. Sabe, todas as vezes que nós não temos compromisso com a obra, isso demonstra que nós também não temos compromisso com Deus. E se não temos compromisso com Deus, isso demonstra que nós não temos temor a Deus, nós não temos reverência, não temos respeito ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo que nós façamos, nós precisamos fazer com muita reverência ao Senhor. Os irmãos que estão na portaria precisam fazer com muita referência, com muito temor ao Senhor. Os irmãos que estão na mídia precisam ter muito temor ao Senhor. Os irmãos do louvor precisam ter muito temor ao Senhor. Eu preciso ter muito temor e reverência ao Senhor. Toda palavra que sair da minha boca, um dia eu haverei de prestar conta nos dias do juízo final. Eu preciso ter temor disso. Eu preciso saber que um dia eu vou ter de que prestar conta de tudo o que eu fiz. Nós precisamos ver para Deus quem Ele é. Nós precisamos respeitar a presença dEle. Nós precisamos reverenciar Ele. Sabe, todas as vezes que alguém sobe no altar para pregar aquilo que a pessoa quer, demonstra falta de temor a Deus. Se eu subir aqui em cima e pregar o que eu quiser, eu vou estar demonstrando falta de temor ao Senhor. Tudo que nós fazermos segundo a nossa vontade demonstra falta de temor a Deus. Antes de subir para pregar, eu já começo uns 2, 3 dias antes orando ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, me dá uma palavra para trazer para a tua igreja.
Quase todos os dias eu digo: Senhor Jesus, me dê amor para cuidar das tuas ovelhas, porque grande é a responsabilidade que eu carrego. Ai de mim se eu não cuidar das tuas ovelhas como devo cuidar. Sabe, ter temor ao Senhor. Todas as vezes que subir no altar para louvar, não é o louvor a qual nós queremos louvar, não é a música que nós achamos mais bonita, não. Senhor Jesus, o que Tu queres que eu louve a Ti nessa noite? Temor ao Senhor para não fazer o que não devemos fazer. Tudo nós precisamos fazer com reverência, com respeito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, nós temos visto que em muitos lugares se perdeu o respeito a Deus, em muitos lugares não tem mais respeito ao altar sagrado do Senhor. Uma vez eu era líder de jovens em outro ministério, e nós fomos num congresso de jovens, e nesse congresso de jovens, quando terminou, todos os jovens subiram em cima do altar para tirar uma foto, mas eu não subi. Eu não quis atirar aquela foto, e quando eles estavam tirando a foto, começaram a assobiar e a pular em cima do altar. E eu disse: eu nunca mais eu vou nesses congressos de jovem, porque não tem reverência e respeito a Deus, e aonde não tem temor ao Senhor, ali a presença dEle não está. E eu falei com os outros líderes, pastores, e eu disse: eu não vou mais nesses congressos, porque eles não têm respeito com o Deus vivo. E eles me disseram assim: se tu não for mais, nós vamos te tirar da liderança. Sabe, eu preferi sair da liderança, eu preferi não fazer mais parte daquilo que desonrar a Deus, mas eles até tentaram me tirar da liderança, mas Deus não permitiu, até que o tempo não se findou, porque quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. E muitos daqueles jovens que vieram para os cultos, que vinham para os cultos por causa dos eventos, não permaneceram. Mas alguns daqueles jovens a qual eu cuidei e eu ensinei eles a amarem a Cristo Jesus até hoje, estão com Cristo Jesus, estão pregando a palavra do Senhor, estão louvando ao Senhor, porque aprenderam a temer a Deus. Sabe, nós precisamos aprender a temer e ter reverência ao nosso Senhor, porque não é da forma que nós queremos, é da forma que Ele quer. Eu sempre digo: ai de mim se eu não pregar a palavra do Senhor, ai de mim se eu parar de fazer a obra do Senhor. Eu bem sei que em questão de um dia para o outro Ele pode tirar tudo o que Ele já colocou na minha vida, e sem Ele eu nada sou, nada posso e nada consigo. Muitos têm perdido tudo porque perderam o temor ao Senhor. Pastores hoje estão na beira da rua passando fome, passando necessidade. Ministros de louvores estão lá na rua passando fome e necessidade. Perderam tudo porque perderam temor ao Senhor, porque perderam respeito a Deus, porque trataram a Deus como se Deus Ele fosse qualquer coisa. Sabe, uma das coisas a qual eu pedi para os irmãos a qual sobem no louvor, para os irmãos a qual sobem aqui para ministrar, uma das coisas a qual eu pedi para eles, que todas as vezes antes de subir no altar é preciso orar, é preciso estar em oração, é preciso subir no altar em consagração, é preciso subir no altar em santidade, é preciso subir no altar pedindo: Senhor Jesus, permita que eu suba no teu altar para ser usado por ti, e que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Sabe, você pode olhar isso como apenas objetos, mas há uma presença sobre essas coisas, e é essa presença que nós precisamos respeitar, que nós precisamos honrar, a presença do Deus ao vivo, do Deus vivo sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 12, versículo 4 diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm o que fazer, mas eu mostrarei quem deveis temer. Foi o que eu falei antes: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei, a este respeitai, a este tenham zelo. Sabe, é Ele que nós precisamos.
respeitar de todo o nosso coração, exaltar e engrandecer o santo nome. É Ele que você deve fazer todas as coisas, sabe? E nós também precisamos ter respeito para aquilo que era sagrado, porque todas as vezes que nós desrespeitamos aquilo que é sagrado, nós desrespeitamos o nosso próprio Deus Todo-Poderoso. Se você zombar daquilo que foi consagrado a Deus, se você desprezar aquilo que foi consagrado a Deus, você está desonrando a Deus que consagrou e separou aquilo para Ele. Sabe, certa vez o rei Belsazar, ele vai fazer um banquete muito grande para em torno de 1000 pessoas, e ali ele vai convidar as pessoas mais chegadas a ele, pessoas muito importantes. E havia umas taças a qual o rei Nabucodonosor roubou do templo do Senhor, ou seja, da igreja do Senhor em Jerusalém. Então o rei Nabucodonosor, numa batalha, numa guerra, roubou essas taças que pertenciam ao templo, que pertenciam a Jerusalém, que pertenciam à igreja do Senhor, e havia guardado essas taças. Mas certa vez o seu filho, o rei Belsazar, vai fazer essa festa. Vão começar a beber, vão começar a idolatrar falsos deuses, e ele vai mandar com que viesse a ser pego essas taças de ouro, de prata, que pertenciam ao templo do Senhor, consagradas ao Deus vivo todo-poderoso. E eles começaram a usar essas taças, começaram a beber vinho nessas taças de ouro que pertenciam à igreja do Senhor Todo-Poderoso. Então agora o rei, ele vai olhar para um canto onde havia maior iluminação naquele lugar, e quando ele vai olhar para aquela parede, ele vai ver dedos grandes, dedos muito grandes, uma mão muito grande que veio sobre aquele lugar em meio à festa. E essa mão vai começar a escrever na parede, vai começar a escrever no reboco da parede. E o rei vai começar a ficar apavorado, vai começar a chamar os médios, vai começar a chamar os feiticeiros para tentarem traduzir o que estava escrito lá, mas ninguém pôde. E o Senhor, Ele vai enviar Daniel, e Daniel vai dizer o que estava escrito naquela parede para aquele rei. Estava escrito assim: Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Fostes pesado na balança e achado em falta. Teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. E no mesmo dia esse rei foi assassinado, porque ele desonrou aquilo que era sagrado, porque ele usou aquilo que era consagrado a Deus para fazer o que não devia. Tudo o que foi consagrado a Deus precisa ter reverência. Esse altar, ele foi consagrado ao Senhor, esse altar, ele foi dedicado ao Senhor, e sobre isso precisa haver uma grande reverência, precisa haver uma grande santidade. Sabe, às vezes eu vejo pastores que pecaram. Eu admiro muito esses pastores, porque eu vi pastores que pecaram e disseram assim: eu preciso de um tempo, eu não posso mais subir no altar por um tempo, porque eu errei e falhei. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas eu me impressiono com o temor a qual esses homens têm de reconhecer que não podem subir no altar estando em pecado. E eles mesmos dizem: eu preciso de um tempo para me reconciliar, para me arrepender, para me purificar, para voltar, porque eles sabem que se permanecerem desonrando o lugar que é sagrado ao Senhor, a consequência será terrível sobre a vida deles.
Nós precisamos ter um grande cuidado quando nós falamos aquilo que é consagrado ao Senhor. Objetos, lugares que foram consagrados a Deus, carregam algo de Deus, carregam uma unção de Deus que precisa ser respeitado. Sabe, mas eu não falo só de objetos, porque há pessoas também que foram consagradas e escolhidas por Deus. Há homens e mulheres que também foram ungidas pelo Senhor e pelo Deus Todo-Poderoso, e sobre elas há um poder que nós não podemos tocar, que nós não podemos desonrar, que nós não podemos desrespeitar, porque senão uma consequência virá sobre a nossa vida. Saul tinha desobedecido a Deus, Saul não servia mais a Deus como deveria. Davi teve a oportunidade de matar, mas mesmo Saul estando contra Deus, ele diz: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Davi sabia que se ele tocasse naquilo que foi consagrado e separado ao Senhor, ele estava se tornando o inimigo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: há pessoas que carregam enfermidades porque falaram mal das suas lideranças. Há pessoas que ficaram doentes simplesmente porque falaram alguma coisa da sua liderança. Quando você fala de alguém que foi ungido, escolhido por Deus, você fala contra o próprio Deus, você se torna inimigo de Deus, você toca naquilo que é consagrado ao Senhor. E Deus, Ele é um Deus consumidor. Pastor, eu errei, pastor, eu falei mal daquele pastor, eu falei mal daquele missionário lá que eu nem conheço, eu vi na TV, é preciso haver um arrependimento, pedir perdão para o Senhor, porque você tocou em algo que é sagrado, você desonrou a presença de Deus, você desonrou ao Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Sabe, isso é muito sério. Muitas vezes nós não compreendemos. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Moisés talvez tinha pecado, sim, podia ter pecado, podia ter errado, mas ele era escolhido, era ungido, era separado pelo Senhor. E Deus vai dizer assim para todo o povo: afaste-se deles, afaste-se da família deles. E Deus vai abrir um buraco muito grande no chão, aonde a palavra do Senhor vai dizer que engoliu toda a família, engoliu todos os animais, engoliu todas as tendas dessas pessoas que se levantaram contra a vida de Moisés. Quando você toca naquilo que é sagrado, você toca no próprio Deus Altíssimo, e de Deus ninguém zomba. Sabe, quando nós falamos da presença de Deus, nós falamos verdadeiramente de um fogo poderoso. Nós precisamos tomar cuidado da forma qual nós tocamos na presença. Quando se tocava na arca da aliança, que representava a presença de Deus, de qualquer forma a pessoa acabava morrendo imediatamente. O parente de Davi morreu quando tocou na arca que balançou, foi morto exatamente quando tocou na arca, porque ele tocou na presença sem reverência, tocou na presença sem o respeito devido, sem o temor ao Senhor. Sabe, há consequências terríveis quando nós não tememos a Deus, mas para nós que tememos a presença de Deus, há coisas muito grandes para a nossa vida. Há coisas muito grandes liberadas quando você teme ao Senhor, quando você teme aquilo que é sagrado, quando você teme aquilo que é santo, quando você respeita os ungidos, os levantados por Deus. A primeira coisa que nós adquirimos quando nós tememos ao Senhor é sabedoria. Quem aqui precisa de sabedoria? Todos nós precisamos de mais sabedoria. Em Salmo 101 versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você só vai começar a ter sabedoria dos céus quando você começar a temer a Deus.
Quando você começar a temer a Deus, você vai começar a receber sabedoria do Senhor. Muitas vezes quando eu me converti, eu tinha um temor tão grande de Deus, e eu não queria pecar contra o Senhor, eu não queria falhar contra o Senhor. Isso começou a me trazer sabedoria, porque eu pensava, será que isso é pecado ou será que não era? Então eu ia para a palavra do Senhor para buscar saber o que era certo, para mim fazer o que era certo. Por eu temer ao Senhor, eu buscava fazer o que era certo, e comecei a adquirir sabedoria sobre a minha vida. O temor ao Senhor vai trazer proteção e vai gerar bênçãos muito grandes para a sua vida. Não somente para a sua vida, mas o temor vai gerar bênçãos para a geração a qual virá após você. Os seus filhos vão ser abençoados por causa dessa atitude. Deuteronômios capítulo 5 versículo 9: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deus estava dizendo, se eles tivessem me temido, se eles tivessem me obedecido, tudo iria bem para eles e para a descendência deles. O temor ao Senhor vai gerar bênção sobre a sua vida. O temor a Deus vai te conduzir à santidade. Sabe, nós só não pecamos muitas vezes porque nós sabemos que se nós pecarmos haverá consequência. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1: amados, uma vez que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. O temor a Deus nos aperfeiçoa para que viemos a ser santos, para que viemos a viver em santidade. Provérbios 16: e pelo temor do Senhor os homens se desviaram dos pecados. Sabe, toda pessoa que é má, ela não teme a Deus. Você sabia disso? Porque quando nós tememos a Deus, nós nos tornamos bons. Quando nós tememos a Deus, nós não vamos desejar mal a ninguém, porque nós sabemos que o que nós plantarmos na vida dos outros, nós vamos colher. Porque nós sabemos que Deus está vendo todas as coisas, Deus está ouvindo o que nós não ouvimos e que os outros não ouvem. O temor a Deus vai nos tornar bons, sabe, vai nos tornar com um coração puro, limpo, e somente os puros de coração verão a Deus. Quem que quer viver muitos anos? Sabia que a fonte da vida existe? A fonte da vida existe e não é um laguinho a qual você vê por aí. Olha só, Provérbios 10, 27: o temor do Senhor aumenta os dias. Quer viver mais? Tema o Senhor. Mas os perversos terão os anos de vida abreviados. A falta de temor faz você perder dias de vida nessa terra, mas o seu temor a Deus faz você ter os teus dias acrescentados pelo Senhor. Provérbios capítulo 14 versículo 27: o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Você só vai ter vida, você só vai ter sabedoria, você só vai ter proteção sobre a sua vida, você só vai ter a vida abundante em Deus quando você temer ao Senhor como Ele deve ser temido. E eu repito novamente, temor não é você ter medo, temor é você respeitar, é você ter excelência por Ele, é você honrar a Deus, é você glorificar a Deus, é você engrandecer a Deus. E aí você vai ter muitos anos de vida nessa terra, e no final você vai ter a vida eterna. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo engrandecimento